Fenômenos naturais. O eclipse solar anular. Olá, tudo bem? Anota aí, dia 14 de outubro, sábado, o Brasil assistirá a um dos fenômenos mais belos da natureza, o eclipse solar anular. Neste vídeo ajudaremos você a entender o que é eclipse solar anular, de que forma ocorre, quando, onde e como observar de maneira segura o eclipse solar anular. Detalhe: é preciso que o tempo colabore, basta que o céu esteja limpo o suficiente para que através da sombra ou da penumbra projetada pela Lua possamos observar o fenômeno. Bora pro vídeo! Sábado teremos um fenômeno astronômico que poderá ser visto por todo o Brasil, mas somente em algumas regiões do Brasil será possível ver o Anel de Fogo, em sua anularidade, onde o eclipse será completo. As únicas capitais brasileiras: Natal, Rio Grande do Norte, e João Pessoa, Paraíba, onde o eclipse será anular, por causa do alinhamento da Lua e do Sol. Nas demais regiões do Brasil, o eclipse será parcial. O eclipse anular ocorre quando a Lua está em seu apogeu, o ponto mais afastado em sua órbita com a Terra. A Lua não cobre completamente o disco solar quando se alinha com o Sol e a Terra, criando uma sombra sobre o planeta e escondendo parcial ou totalmente o disco solar para o observador na Terra, deixando um anel luminoso ao seu redor. Eclipse é o nome dado ao fenômeno que ocorre quando um corpo está dentro de uma região de sombra provocada por outro corpo. Assim, um eclipse solar acontece quando a Lua está entre o Sol e a Terra, de maneira que a Lua projeta uma sombra no planeta. O eclipse do Sol ocorre somente quando a Lua está na fase nova, quando a órbita da Terra e da Lua divergem em relação às posições e formatos. Isso porque a órbita do planeta Terra em torno do Sol não se encontra no mesmo plano que a órbita da Lua em torno da Terra. O plano orbital, eclíptica da Lua em torno da Terra, não é o mesmo plano orbital da Terra em torno do Sol. Resumindo, sabe aquela brincadeira que fazemos quando apaga a luz e acendemos uma vela, e começamos a projetar com as mãos imagens na parede? Vamos imaginar a vela sendo o Sol, a mão a Lua, a parede o planeta Terra. É isso que vai acontecer. Mas lembre-se, em nenhum momento durante um eclipse anular a Lua cobre completamente o Sol. Para observar o fenômeno, tem que usar filtros apropriados. Em hipótese alguma, deve-se olhar diretamente para o Sol, porque poucos segundos de exposição podem causar danos à retina, levando à cegueira. Não utilize óculos de sol comum nem celulares, muito menos chapa de raio-x, câmeras, telescópios ou binóculos, ou seja, se for olhar o eclipse solar tem que ser com filtros apropriados. Os filtros apropriados são o vidro de soldador acima de número 14, óculos ou lentes para máscaras de soldador 14 ou mais. Você pode encontrar a partir de R$ 12 os óculos. E as lentes ou vidros de soldador a partir de R$ 4 é a única forma segura e apropriada para se ver esse fenômeno, vendido em casas de materiais de construção. As lentes dos óculos para eclipse solar são feitas de polímero preto, ou resina infundida com partículas de carbono, que bloqueia quase toda a luz visível, infravermelha e ultravioleta, de acordo com a The Planetary Society. Os óculos de sol não bloqueiam a radiação infravermelha. A coroa solar irradia a cor do ambiente, é um fenômeno celeste, extremamente fascinante e, em sua totalidade, modificando a iluminação em frações de segundos. É surreal. A Lua ficará na frente do Sol, que é bem maior, formando uma espécie de anel em torno da Lua, e não teremos um apagão solar, pois o Sol continuará refletindo seus raios sobre a Terra, se bem que será limitado, pois a Lua estará bloqueando parte dos raios solares. Segundo os astrônomos, não é um acontecimento raro. O último eclipse anular do Sol aconteceu em junho de 2021, mas no Brasil não foi visível. Este eclipse promete ser visível. O evento terá 2 horas e 7 minutos de duração, tendo seu ápice às 16h51, no horário de Brasília. Segundo o Observatório Nacional, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o eclipse deve começar por volta das 15h30 e terminará às 17h50 com o pôr do sol. O melhor horário para observar o fenômeno em São Paulo será às 16h49, horário de Brasília,
e às 16h51, no Rio. O primeiro país a ver o eclipse será os Estados Unidos. O Sol está nascendo e a Lua no céu está em movimento. Ela vai cruzar a eclíptica de noroeste a sudeste. A sombra vem do noroeste para o sudeste. O eclipse em termo de terra, onde a sombra se inicia no Pacífico junto à costa noroeste americana, atravessa uma parte do território americano, em direção ao sudeste. No oeste americano atravessa uma parte passando pelo Texas, pelo Golfo do México, passando pelo Panamá, Guatemala e países da América Central. É na Nicarágua, no Panamá, onde ocorre a máxima duração do eclipse. O Sol está brilhando a 67 graus. Passa pela Colômbia e chega ao Brasil. A primeira cidade brasileira a ver o eclipse vai ser Tefé, no Amazonas, passando ao sul de Manaus. Cruza o Pará e entra na região Nordeste, passando pelo Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, passando pela Paraíba, que será a grande beneficiada, pois o eclipse estará com sua faixa de anularidade. A Lua está menor, ela não consegue cobrir totalmente o Sol. A Lua está 4,6 dias após o ponto de máxima do afastamento da Terra, é o apogeu. Ela fica menor quando ela passa na frente do Sol, não consegue cobrir o disco do Sol. Tem uma diferença de 1 minuto entre os dois. Resumindo, os primeiros a ver o fenômeno serão o Norte e depois o Nordeste. O Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a partir das 15h30, dependendo da localização do observador. As modificações meteorológicas ocorrem quando a Lua passa na frente do Sol. Aproximadamente 90 minutos antes da anularidade, começa o eclipse parcial. É o momento em que a borda da Lua parece tocar a borda do Sol, é chamado de primeiro contato. 60 minutos antes da anularidade o eclipse progride. 25% da área do disco solar está agora obscurecido pela Lua. 50 minutos antes da anularidade, à medida que a Lua continua a encobrir o Sol, a quantidade de energia solar que chega ao solo diminui, havendo mudanças de temperatura, causando uma queda na temperatura do ar. 30 minutos antes da anularidade, com 2/3 do disco solar coberto pela Lua, o céu começa a ficar visivelmente mais escuro, o céu escurece. 20 minutos antes da anularidade, as condições no solo e na atmosfera continuam a mudar à medida que a quantidade de energia solar diminui. A sombra da Lua pode causar pequenas mudanças na temperatura, na umidade e na força e direção do vento. 15 minutos antes da anularidade, o nível de luz e cores do ambiente começam a escurecer, enquanto as cores começam a ficar acinzentadas. A Lua agora eclipsa mais de 3/4 do disco solar. 10 minutos antes da anularidade, a noite chega cedo, a natureza reage, o comportamento dos animais e das plantas começa a ser afetado pela queda dos níveis de luz. 5 segundos antes da anularidade, Contas de Bailey, Francis Bailey, de 1774 a 1844, astrônomo britânico que ficou famoso pelas observações das contas de Bailey. Pequenos pontos brilhantes causados pelas irregularidades da superfície lunar à medida que esta filtra a luz solar durante um eclipse solar. Pouco antes da anularidade, gotas de luz solar fluem através de vales ao longo da borda da Lua. A anularidade começa no momento em que o Sol forma um anel ao redor da Lua, é chamado de segundo contato. O fino círculo de luz solar que resta ainda é perigoso a olho nu. Os óculos de eclipse não devem ser removidos durante um eclipse anular. Anularidade, anel de fogo, o Sol brilha como um anel deslumbrante ao redor da silhueta escura da Lua. Eclipse no máximo, o ponto mais profundo do eclipse, quando o Sol está mais escondido atrás da Lua. Este é aproximadamente o meio do caminho. As características do eclipse agora se repetem na ordem inversa. Termina a anularidade. O momento em que a borda da Lua expõe o Sol é chamado de terceiro contato. O eclipse muda de anular para parcial. Quando a anularidade termina, Contas de Bailey, um novo conjunto de contas de Bailey aparece ao longo da borda da Lua, sinalizando o início da segunda fase parcial do eclipse. 10 minutos após a anularidade, a natureza volta ao normal, a noite volta a ser dia. Animais e plantas voltam aos seus padrões habituais de comportamento.
Eclipse parcial termina. O momento em que a borda da Lua deixa a borda do Sol é chamado de quarto contato. Embora o eclipse tenha terminado neste local, a sombra da Lua continua a viajar pelo globo de oeste para leste. O próximo eclipse solar anular ocorrerá em 2 de outubro de 2024, segundo informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. MZ Notícias agradece a você que já é inscrito. Estamos preparando vídeos sobre os biomas Amazônia e Amazonas, além de outros vídeos com temas interessantes. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva para ser notificado a cada vídeo novos. Não deixe de ver outros vídeos do canal. Lembre-se, informação nunca é demais. Obrigada por assistir.